Uma boa tarde a todos. É com alegria que nos encontramos mais uma tarde para estudarmos juntos, aprendermos mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Uma boa tarde também àqueles que estão na tranquilidade do seu lar, bem aquecidinhos, Recebam também o nosso carinho, o nosso abraço, assim como todos nós aqui estamos recebendo nesse momento a acolhida pela espiritualidade superior da nossa casa. Como sempre, amigos, nós temos um recadinho, O primeiro de sempre é sobre o silêncio, que é muito importante nós entrarmos aqui, nos conectarmos com a nossa equipe, que já vai nos auscultando, observando quais são as nossas dificuldades. Então, portanto, ainda estamos a tempo de desligar o celular ou colocar no silencioso. O outro recadinho também, que a gente está sempre pedindo, mas se faz necessário, e agradecendo desde já toda a ajuda que recebemos para nós colocarmos os alimentos nas nossas cestas básicas, para os nossos assistidos. Temos várias famílias necessitadas, Então, nós agradecemos e reafirmamos novamente que todo mês nós necessitamos de 1 quilinho de alimento ou um material de limpeza, alimentos não perecíveis. E o outro recadinho também faz parte também de pedir pelos alimentos, pelas famílias, É a rifa. Nós continuamos rifando, então, uma colcha de casal e uma manta menorzinha para sofá, a R$2. Então, esse dinheiro reverte para que a nossa casa compre os alimentos. Então, no final da nossa reunião, em silêncio, quem quiser, depois do passe, vem aqui, converse com o recepcionista, que estará aqui, então, oferecendo a rifa. Então, neste momento, nós vamos nos conectar com a nossa equipe do Recanto de Luz, vamos relaxar, fechar nossos olhos e orar por todos nós. Diante da luta, Mestre, que jamais maldigamos a luta, que não nos poupa esforço e sacrifício. Não fosse por ela, é possível que estivéssemos mergulhados em abismo de maior dor. É a luta de cada dia que espiritualmente nos fortalece e que nos mantém de pé, que possamos enfrentá-la com coragem e determinação, investidos da necessária humildade para superá-las. Não importa o nome e as características da prova que faceamos no cotidiano. Seja ela qual for, sabemos que é do tamanho exato de nossa carência de reajuste. Abençoada, pois, toda dificuldade que nos motiva a lembrarmos de Ti através da oração. Bendita a aprovação que nos torna inseguros diante do mundo e nos induz a procurar-te por abrigo. Mestre, as nossas lutas são as nossas bênçãos. A exposição da tarde de hoje está a cargo da nossa amiga Carla. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso recanto, aos amigos que também nos acompanham através do canal da Sociedade Espírita Recanto de Luz, com as boas vibrações desses queridos amigos espirituais. O nosso tema de hoje vem de algo, de um vício que às vezes nos incomoda um pouco. Às vezes incomoda em nós e às vezes está em nós e incomoda nos outros. Então, agora sim, devidamente amplificada, nós vamos continuando aqui, falando sobre o nosso tema. Avareza. É motivo, às vezes, de muita piada, inclusive, de personagens, de novela, inclusive. Mas é um assunto muito sério
e muito grave. Então, vamos ver como que ele inicia, nos dando aqui o conceito sobre a avareza. É a qualidade ou a característica de quem é avarento, que tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, à falta de magnanimidade, de generosidade, que está ligado à mesquinharia, à mesquinhez ou à sovinice. Quanto tempo, olha o reloginho da vida ali, né? Quanto tempo nós gastamos do nosso dia e principalmente da nossa existência em torno do dinheiro. As nossas preocupações com o nosso sustento, elas são justas. Mas Chico Xavier nos diz que nós sofremos muito mais pelo supérfluo do que pelo necessário. Então, nós pensamos assim, será que nós somos avarentos apenas em relação ao dinheiro? Ou nós podemos ser avarentos em outros sentimentos na nossa vida? Como, por exemplo, nós podemos ser avarentos de conhecimento, de alegria, de compreensão, de paciência, de tolerância, de fé. Será que podemos? Vamos ver aqui o que nos diz o capítulo 16. Aliás, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo é bom para que se leia. Ele fala só sobre isso, né? Tem por título, não podemos atender a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? E Lucas diz assim para nós no capítulo 12, versículo 15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Então, vamos com calma, né? Não adianta juntar um monte de coisa aqui, porque o caixão está caro, né? E quanto maior, mais caro ainda. E um detalhe, ficará no caixão, né? Nós não vamos chegar do outro lado da vida com todas as malas que nós possamos arrumar aqui com tudo que nós conquistamos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem por título Preservar-se da avareza, diz assim: então, no meio da turba, um homem lhe disse: mestre, dize meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possui. E a gente acha que sim, né? Mas é porque nós estamos aqui bem encarnadinhos, assim, bem agarrados nesse corpo. Então a gente pensa que é isso que nos basta e que nos serve. Para que a gente possa entender um pouco mais, eu trouxe uma história aqui, a história é longa, eu não compartilhei aqui, eu prometo para vocês que eu vou resumir o máximo possível, tá? Mas ela é do livro Relatos da Vida, de Humberto de Campos, no capítulo 9, na psicografia de Chico Xavier. Quem desejar ler, é só for sócio, né? Pode pegar o livro na biblioteca ou então adquirir aqui na nossa livraria. Ele começa assim: triste pai desencarnado compareceu na sala de auxílio e rogou ao nobre instrutor que presidia a costumeira reunião: devotado amigo, tenho ainda na terra 2 filhos, em plena madureza, e suplico autorização a fim de amparar mais seguidamente um deles, que me parece à beira de queda iminente. Aí ele relata para este instrutor amigo que esse filho
com quem ele estava muito preocupado, desconhecia a lei de causa e efeito. E a sua única preocupação era em torno de aumentar cada vez mais a sua fortuna. E, obstinado que estava pelo dinheiro, começou a deixar de lado, inclusive, a família. A esposa, os filhos, quando a ele se dirigiam, querendo alguma atenção, o que ele fazia? Está aqui dinheiro, me deixa em paz. Ele não queria ser incomodado nas suas reflexões de como ele poderia fazer para aumentar ainda mais a sua fortuna. Mas tinha um detalhe, ele era mão aberta só com a família. Fora de casa, se alguém pedisse alguma coisa, ele não dava. Então, todo favor que ele prestava, ele cobrava um tributo, e caro. Né? Considerava e respeitava todas as religiões, desde que ninguém pedisse absolutamente nada para ele. Então, essa era a preocupação deste pai, que já estava desencarnado, e já tinha alguma noção, né, do que acontecia do outro lado da vida. E aí, aquele instrutor olha para ele e diz assim: te apresentastes a mim falando em nome de 2 filhos. O que me dizes do outro? Né? Já que está pedindo por um só, o outro, está tudo tranquilo? Não, o outro é todo orgulho. É um sábio, é um gênio, dedica a vida para estudar, conhece toda a ciência da filosofia, toda a ciência da humanidade. É um conhecedor sem igual sobre as filosofias de Platão, sabe toda a história, a origem de todas as línguas. É um sábio de dar inveja. Este está encaminhado, não tem nenhum problema. Aí um instrutor olha para ele e diz assim: mas o que ele faz com toda essa sabedoria? Ele é um professor? Não, ele basta a si mesmo. Sim, mas ele não compartilha, então, como alguém que dá aula gratuitamente numa escola de crianças que precisam, né, como um mestre, através da beneficência. Não, ele não se envolve com essas questões do povo, acha muito complicado. Mas ele não adota nenhuma criança, alguém por filho, para que possa colocar no caminho do bem. Não. Ele não quer sofrer a ingratidão futura destes filhos que vêm a perfilar. Então, ele é um orador, ele faz palestras, ele compartilha o seu conhecimento, tudo aquilo que ele aprende com aqueles que precisam estimular o seu conhecimento, a sua inteligência. Não, ele diz que isso dá muito problema, porque descer aquele nível e discutirem com ele, ele não vai conseguir descer tanto assim. Um instrutor respirou fundo e disse: meu amigo, reconsidera o teu pedido. Porque aquele que já está perdido, obviamente, né, na sovinice, nas suas riquezas, ele, por si só, já vai encontrar desgostos no caminho e, quando desencarnar, irá perceber que nada o acompanhou e ainda sofre a desilusão de ver os familiares brigando por aquilo que ele deixou. Então, esse já está com o destino traçado. Agora, o teu outro filho é sovino da alma, sofre da solidão e ficará perdido durante muitos séculos e séculos no seu desequilíbrio emocional. Então, vejamos, nós temos várias avarezas na nossa vida, né? Podemos ser avarentos de várias formas. E, para que a gente possa entender isso, no livro Inspiração, Emmanuel diz assim para nós: a usura não é tão somente a dolorosa característica do onzenário. O onzenário é o agiota, né?
que encarcerou o próprio coração no cofre impassível. Vemo-la por toda parte, arruinando o tempo e tumultuando o caminho. Constitui nos mínimos ângulos de nossa experiência, como, por exemplo, a sonegação do serviço possível e desinteressado em benefício do próximo, comodismo ocioso, fuga deliberada ao impositivo de colaboração em favor do companheiro em provas árduas, a indiferença no socorro ao irmão infeliz que a maledicência persegue, a ausência de tolerância construtiva. Então, quando nós lemos aqui os trechos que Emmanuel nos traz, estes ângulos, nós percebemos que nós praticamos essa avareza, né? Quando nós negamos um possível auxílio desinteressado ao nosso próximo, que está precisando. Mas nós ali, no nosso egoísmo, porque a avareza, ela está muito ligada ou diretamente ligada ao egoísmo, que por consequência está muito próxima do orgulho e da soberba, né? Nós conhecemos os 7 pecados capitais, ou, no conceito espírita, as nossas más escolhas, né? Aquilo que nós conhecemos por nossos vícios morais ou vícios materiais, mas fazem parte da nossa existência e daquilo que nós escolhemos mal. Então, quando nós, por exemplo, valorizamos de forma bem egoísta o nosso comodismo ocioso, nós estamos sendo avarentos do nosso tempo, da nossa ajuda a alguém. Hoje, então, né, está frio, né? É bem mais fácil eu ficar em casa, mesmo que eu não vá fazer absolutamente nada em casa. Isso é comodismo ocioso, porque eu tenho direito ao descanso, tenho, com certeza. Mas nós, muitas vezes, nos negamos a auxiliar num trabalho voluntário, a nos colocarmos à disposição de servir uma sopa, um café, porque está frio, ou porque simplesmente eu estou em casa, né? Tão bom não fazer nada. Tem quem goste, né, de não fazer nada. Eu fico meio nervosa quando eu não tenho nada para fazer, eu começo a catar. Mas quem está na minha volta diz, mas tu não para quieta. Eu digo, eu estou com um obsessor, me deixa que eu preciso dar jeito nele aqui, eu só dou jeito trabalhando. Então. Mas a gente tem esses momentos em que nós queremos ficar quietos, é diferente do comodismo ocioso. Esta fuga deliberada da colaboração em favor do companheiro em provas árduas. Às vezes a gente não quer ser confundido, né? Alguém que está passando por uma prova difícil, resistindo muitas vezes àquilo ali, persistindo em algo que não está sendo bom, e a gente se isola e diz assim, não, periga acharem que eu sou conivente com os erros que o fulano está cometendo. Então, eu não me misturo. Né? Aí Deus está olhando e está dizendo assim para nós, vai lá, estou te dando a oportunidade de colocar em prática o amor ao próximo, a tolerância, a benevolência, a indulgência, né? Mas a gente sai pela tangente. Isso é avareza também. Vamos ver aqui. Certa vez, alguém chegou a São Luís, né, espírito, e deixaram questionamentos para que ele pudesse responder sobre problemas morais, especificamente aqui direcionados à avareza. Então, são 4 questõezinhas que estão lá na Revista Espírita, de maio de 1858. A primeira questão que foi levada para que o espírito de São Luís respondesse foi a seguinte: de 2 homens ricos, um nasceu na opulência
Ali a nossa imagenzinha ali, né? O primeiro de cima ali já nasceu rico, tá? E jamais conheceu dificuldade. Prestem atenção para vocês entenderem a resposta depois. O outro deve a sua fortuna ao próprio trabalho. Ambos empregaram exclusivamente na satisfação pessoal. Qual dos dois é mais culpável? Resposta do Espírito Superior, que é São Luís. O que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. O outro nasceu rico. Mesmo tendo culpa de ter usado exclusivamente em benefício próprio, ele não conhecia a dor. Ele não sabia o que era sofrer. Tem culpa por não ajudar? Tem. Mas tem um atenuante que ele não conhecia. O outro trabalhou exaustivamente, conhecia o que era o sofrimento. Então, ele tinha que olhar para aquele que estava lá sofrendo de fome, de frio, de medo, de falta de uma orientação e pensar assim, poxa, eu já passei por isso, né? Então, eu vou dar uma forcinha aí. Mas não. Então, por isso que ele é em relação ao outro, ele é mais culpado. E aí a gente lembra daquela máxima, né? Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Então, se eu tenho conhecimento da dor e o outro está sofrendo, eu não faço nada, porque eu acho que a dor dele é só dele, eu não tenho nada a ver com isso, lé do engano. Porque o mundo é de expiações e provas. Sempre existirá diferenças sociais, morais, raciais, econômicas, políticas, enfim. Todas que nós já conhecemos. E por que elas existem? Justamente para que nós venhamos aprender a colocar em prática aquilo que nós já conhecemos, que é a lei de amor, a lei de perdão, a lei da caridade, a lei de justiça. Não é o fato de hoje nós estarmos na doutrina espírita e entendermos que o mundo de expiações e provas e cada um colhe o que plantou, que nos dá o direito de julgar e achar que o outro tem que passar por aquilo ali só. Não foi isso. Não foi isso que os espíritos trouxeram e nos ensinaram. Olha, a pluralidade dos mundos existe, das existências também. Mas tu está aí junto com teu irmão para ajudar ele a carregar a cruz dele. Tu és o sirineu da caminhada. Então ajuda. É? Não toma só para ti o que tu sabes, o que é bom, o que tu tens em abundância na tua vida. A outra questão foi a seguinte: o que acumula incessantemente, sem fazer o bem a ninguém, acha uma desculpa válida em sua consciência de que acumula para deixar mais aos filhos? É um compromisso com a consciência má. Né? Porque a gente acha que, não, eu não vou dar para os outros porque eu tenho que cuidar dos meus, né? Então, isso é o quê? Falamos no início. Qual o vício que nós conhecemos? O egoísmo, né? Então, é um compromisso com a consciência má, consciência daquele que age por egoísmo, se preocupa apenas com os seus, o outro que caminha sozinho, né, dona Marina? Não é assim, né? As outras questões. De 2 a vários, o primeiro se priva do necessário e morre de precisão sobre o tesouro. O segundo só é avarento para os outros, sendo pródigo para si. Enquanto se nega o menor sacrifício para prestar um obséquio ou fazer algo de útil, nada economiza para a satisfação de seus prazeres pessoais. Se lhe pede um favor, está sempre de má vontade. Se quer entregar-se a uma fantasia, nunca lhe falta ensejo de realizá-lo. Qual o mais culpado e qual deles terá o pior lugar no mundo dos espíritos? O que goza, o outro já encontrou a sua própria punição.
Aquele que morreu em cima de todo o dinheiro, né? Escondeu dentro do caixão, escondeu dentro do colchão, não é verdade? Que quando encontrou a família e morre, a família encontra, aquele dinheiro já até saiu de circulação. Ih, não vale mais nada. Esse morreu ali, ó, se privou de tudo, passou fome, morou mal, comeu mal, vestiu mal, porque não queria gastar o seu tesouro. E o outro só gastava com si mesmo. Então, esse era mais culpado. Então, esse vai encontrar já uma punição maior, né? Um lugar mais difícil no mundo dos espíritos. Porque nós desencarnamos e seguimos sendo exatamente o que nós somos. Quando a gente chega lá no mundo dos espíritos, há também um ambiente em que nós nos afinamos ali, né? Tocamos pelo mesmo diapasão. Do grupo dos avaros ali, dos orgulhosos, daqueles que são sovinas, eles estão ali sofrendo porque não tem mais a presença destes seus tesouros, da abundância dos recursos materiais. Então, a gente sofre lá também. Esse relato está no livro Cartas de uma Morta, pelo espírito da Dona Maria São João de Deus, que era mãe do Chico Xavier. Então, assim como ela nos traz relatos dos mundos, de outros planetas, da vida em outros lugares, ela também nos traz relatos sobre a realidade de quando nós desencarnamos e o que nós encontramos lá. Então, dá tempo ainda, gente. Né? Ainda dá tempo. Vamos lembrar do Zaqueu, né? O Zaqueu botou 4 vezes mais lá para devolver o dinheiro de todos aqueles que ele havia cobrado sem dó nem piedade, né? Então, a gente pode pensar nisso aí. Vamos refletir. E a última questão dirigida a São Luís foi a seguinte: aquele que em vida não empregou de maneira útil a fortuna, encontra alívio em fazer o bem após a morte, pelo destino que lhe dá? Não. O bem vale o que custa. Então, vou dar uma notícia para vocês. Não adianta deixar o testamento pronto. Começa a fazer bom uso do dinheiro agora. Começa a fazer caridade em vida, porque depois, ó, não dá certo. Não adianta eu juntar tudo e aí deixar escrito lá, o dia que eu morrer vai ser tudo doado para o Recanto de Luz comprar alimentos para as famílias assistidas. Muito bom, as famílias vão ficar felizes, obviamente, mas não vai contar nenhum ponto para mim. Eu era para ter feito agora. Agora. É agora que as famílias estão precisando. É agora que eu preciso mostrar o que eu aprendo sobre caridade, sobre amor ao próximo. É hoje. Nós estamos aqui para ouvir isso, para refletir e principalmente, colocar em prática. E entendermos isso. E não sair daqui pensando assim, nossa, eu não posso ganhar bem, eu não posso ter carro, não posso ter casa. Pode, tudo isso é permitido. Lei do Trabalho, capítulo específico do Livro dos Espíritos. Pode, tudo nos é permitido. O que não é permitido é a sovinice, né? É ficar ali preso, agarrado, achando que nós vamos levar. É fazer bom uso. E qual o uso adequado disso? É quando a gente sabe compartilhar as coisas materiais. Quando a gente sabe compartilhar o conhecimento. Olha, o filho daquele senhor lá desencarnado, que era sábio, mas se colocou no topo, não compartilha o que eu sei com ninguém. É como se nós tivéssemos um diploma e escondêssemos na gaveta e não fôssemos capazes de compartilhar a nossa profissão com aqueles que precisam. Então, qualquer coisa que nós temos na nossa vida também pode ser útil na vida do outro. A alegria, o bom humor, a gratidão por estarmos aqui hoje.
Nós não podemos compartilhar a gratidão uns com os outros? Claro que sim, somos gratos pela presença de cada um aqui hoje. Porque eu não sei se você sabe, para cada um aqui presente tem uma turma de espíritos que vem junto, não precisa se assustar. Tá? São todos fantasminhas camaradas assim que estão conosco. Tá? Então isso, gente, também é caridade. Eu vou na casa espírita, oba, vou levar uma turma comigo. Vai aprender, vai ouvir, vai nos ensinar, vai nos abençoar, vai tratar da nossa saúde. E nós vamos, em contrapartida, permitindo que eles aqui, fazendo a sua parte espiritual conosco, eles também evoluam. Então vejam que é uma troca constante, né? Então é importante que nós percebamos isso. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel começa com a citação de Paulo aos Hebreus, que diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Quando ele, inclusive, fala sobre olhar os lírios do campo. Ninguém teve tanta beleza quanto aquilo que Deus coloca no nosso caminho. E Emmanuel diz assim: encarna-se e reencarna-se o espírito na terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores no universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. Nós vamos inventando, né? Por isso que Chico disse que a gente sofre mais pelo supérfluo. E aí é um sofrimento, porque a gente quer, porque quer, porque quer, porque quer. Não está fazendo falta, mas tem que combinar as coisas, né? Tem que ficar tudo, senão a gente não é feliz, né? Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria. Mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos sem atritos desnecessários os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse tão somente por isso das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos trabalhando, caminhemos servindo. Não te deixarei, nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Emmanuel. Então vamos tentar manter um equilíbrio, né, entre as nossas ambições e a nossa condição para vivermos com tudo isso. Porque às vezes a gente pede tanto, e pede tanto, e pede tanto, que a espiritualidade diz assim, olha, vamos dar. Vai lá, vamos atender aquele pedido lá. E aí, nós não temos envergadura o suficiente para suportar aquilo que nos é dado. Por isso que, na maioria das vezes, o que nós pedimos não nos é concedido porque nós não temos condições de suportar. Não sabemos lidar com aquilo que estamos pedindo. E aí, Jesus não vai nos abandonar, mas Ele pede que a gente pense antes daquilo que nós estamos pedindo. Para finalizar, ninguém melhor do que o próprio Chico Xavier para nos falar sobre sovinice. Vamos ver o vídeo. Os avarentos, realmente, vamos dizer, os sovinas, realmente sovinas, são espíritos doentes. Nosso Emmanuel costuma dizer, a criatura que amontoa e amontoa e amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos seus semelhantes, ela está desequilibrada. Essa pessoa que assim procede está doente.
e de certo que na próxima reencarnação enfrentará os resultados desse desvio da realidade, porque os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando nós paralisamos a corrente, a circulação monetária absolutamente em proveito do nosso egoísmo, quando colocamos o dinheiro a um canto, simplesmente sem programa, só para que o dinheiro funcione em proveito dos nossos caprichos, nós estamos operando no organismo social aquilo que nós chamamos de trombose na circulação do sangue. Então, vamos evitar essa trombose, né? Do qual o Chico nos fala. Para a nossa reflexão, bastava só o vídeo do Chico, não é verdade? Vocês não precisariam ter nem me escutado, mas vocês não são avarentos de paciência. A nossa gratidão e rogamos que a paz do Mestre permaneça com todos nós. Obrigada, Carla, por nos trazer o estudo desta tarde, muito agradecida. Então, neste momento, convidamos a todos para orarmos pelos encarnados e desencarnados, né? Que nós colocamos os nomes aqui nas nossas caixinhas, ou por alguém necessitado que a gente lembrar nesse momento, né? Vamos enviar, então, a nossa prece, a nossa oração. Vamos orar por cura. Cura-nos, Senhor, as chagas crônicas do espírito enfermo. Quantas feridas trazemos à mostra, cicatriza-as com